Olá pessoal, salve, salve! Hoje, dia 8 de maio de 2025, um dia histórico, né? Um dia em que foi escolhido o novo Papa, Leone XIV, Leão XIV em português. Eu gostei muito do novo Papa e me digam aí nos comentários o que vocês acharam. Bom, este vídeo era para tratar das votações que deveriam ocorrer entre 6 e 8 de maio no Senado a respeito do Decreto-Lei 36 de 2025, da conversão dele em lei, né? Mas essa votação foi adiada. Foi adiada, mais uma vez, pela manobra do ministro Tajani, uma outra manobra do ministro Tajani. Retarda a votação da nova lei de cidadania para evitar o debate na Câmara. Está lá na Italianismo, tá? Estratégia do governo é limitar o debate sobre cidadania italiana na Câmara. Senado deve votar, então, entre os dias 13 e 15 de maio. Portanto, só na semana que vem que vai haver a votação. Mas nós temos uma questão muito interessante aqui, que são novas emendas. E emendas que foram aprovadas na Comissão de Affari Costituzionali, que é a comissão de relações, aliás, assuntos constitucionais, né, de questões constitucionais, né, seria análoga à nossa CCJ, né, Comissão de Constituição e Justiça, ou seja, uma comissão que avalia a constitucionalidade de um dispositivo legal, de uma norma legal, antes dela ser votada. Então, nós tivemos duas reuniões da Commissione di Affari Costituzionali, a reunião do dia 6 e uma reunião hoje, em que foram hoje aprovadas emendas. E essas emendas, elas estão bem no sentido do que eu já tratei no vídeo que vocês podem assistir. O vídeo cujo título é Como deverá ser a lei de conversão do decreto. Neste vídeo eu trago as minhas impressões pessoais a respeito da lei de conversão. E as propostas aqui, as emendas, elas vão muito no sentido do que eu tinha falado. Fundamentalmente o seguinte: limitação a 2 gerações, retroação contínua, uma previsão para filas consulares e também para filhos menores. É exatamente o que eu tinha dito lá no outro vídeo, sem falsa modéstia, mas as emendas estão indo nesse sentido e, pelo fato de terem sido aprovadas na Comissão de Affari Costituzionali, elas devem, muito provavelmente, ir para a redação final do decreto, né? E como vocês viram aqui, né, o Tajani mais uma vez agindo para promover um esvaziamento do debate político, né? Quando na verdade vai no sentido oposto ao que deveria ser o espírito do legislador ao trazer para o ordenamento jurídico um novo dispositivo legal, né? Todo dispositivo legal deveria, por princípio, ser amplamente debatido. E aqui nós temos uma manobra de adiar a discussão desses assuntos na Comissão de Affari Costituzionali, justamente para adiar a votação no Senado e assim por diante adiar a votação na Câmara, né? Ou seja, vai seguir uma tradição recente do parlamento italiano, que é julgar na Câmara, quando esse projeto passar pelo Senado, ser aprovado no Senado e chegar na Câmara, ser aprovado ou passar na Câmara em caráter de fiducia, ou seja, de confiança, ou seja, os deputados acabam votando o mesmo texto que veio do Senado sem trazer nenhuma modificação ao texto, justamente para dar celeridade, ainda mais tendo em vista que se trata de um decreto-lei e que tem data para ser votado. Até o dia 27 de maio, se não for votado, decai. Mas é óbvio que ele vai ser votado, ele já está sendo amadurecido. É muita ingenuidade achar que ele não vai ser votado, que ele vai decair. Eu já disse isso também em outros vídeos, tá? Bom, sem mais delongas, eu queria só, antes de ler um texto aqui do senador Roberto Menia, que é muito interessante, vocês vão entender depois por que eu estou lendo esse texto, tá? Bom, ele é secretário-geral deste Comitê Tricolor para os Italianos no Mundo, Comitato Tricolore per gli Italiani nel Mondo. Então, cittadinanza, Menia, Fratelli d'Italia, né, FDI. No Senado, vou ler em português, né?
No Senado, trabalho profícuo para garantias, certezas e tutela da italianidade. Com trabalhos quase concluídos pela Comissão de Assuntos Constitucionais do Senado sobre o Decreto de Cidadania, devo expressar grande satisfação pelo trabalho intenso e participativo que levou a inovações, correções e melhorias ao texto originário, frequentemente com convergências entre os partidos e significativas aberturas por parte do governo, e graças ao trabalho do relator Lisei, que é o outro senador que é o relator, né? Assim, o senador Roberto Menia, responsável pelo departamento de italianos no exterior do Fratelli d'Italia, do partido, e secretário-geral desse comitê, né, Comitê Tricolor para os Italianos no Mundo, observa, abre aspas, agora o Menia falando, tá? Desejo, em especial, sublinhar como boa parte das emendas da minha lavra, né, com a minha assinatura, né, ou seja, das emendas dele próprio, e dos comissários do Fratelli d'Italia, antes da comissão, da primeira comissão, aliás, desculpa, tenham sido aprovados ou em parte reformulados, mas sempre afirmando o seu sentido e o seu princípio. Deve ser, in primis, né, primeiramente, confirmado que o Fratelli d'Italia compartilha o quadro geral, olha que interessante, né? Compartilha o quadro geral definido pelo decreto. Então, quer dizer, ele tinha um projeto de lei que limitava até a terceira geração e agora já mudou de ideia e agora ele diz que compartilha com o princípio, né, do decreto. É o princípio geral definido pelo decreto, né? Diante da explosão de pedidos de passaporte italiano, quer dizer, né? Nacionalidade não é passaporte, né? Com referência a antepassados de quinta ou sexta geração atrás, sobre os quais lucram escritórios, agências e aproveitadores sem escrúpulos, por parte de pessoas sem nenhuma ligação real com a Itália. Restringe, então, tal reconhecimento à descendência de 2 gerações de cidadãos italianos nascidos e vividos no exterior que tenham adquirido uma cidadania estrangeira. Agora que está a cereja do bolo, né? As melhorias adotadas pelas emendas aprovadas na comissão e apresentadas pelo Fratelli d'Italia levaram, em especial, a acordar o reconhecimento da cidadania segundo as normas previstas no decreto-lei para aqueles que tinham feito pedido antes da entrada em vigor do mesmo, mas aos quais não tinha sido ainda sido possível iniciar ou concluir o processo. A reconhecer a cidadania italiana até a terceira geração, se o nascido ou menor adotado for declarado às autoridades consulares em até 1 ano, a gente vai ver que não é bem assim, né? Essa terceira geração é só de filhos, tá? Não é trineto, não. Não é o bisneto, né? A identificar medidas para favorecer a recuperação das raízes italianas dos oriundos e conseguir, aí que tá, olha só, e a consequente aquisição da cidadania italiana, né? Aqui ele fala de aquisição, ou seja, pela via da naturalização, porque a gente vai ver que uma das emendas trata disso, né? Os oriundos que vão para lá, para a Itália, eles podem adquirir, mas aí pela via da naturalização e não é retroativo, né? Não é pelo sangue, tá? Na prática, se trata da possibilidade de um percurso privilegiado de acesso fora das cotas estabelecidas para os fluxos, para os cidadãos ítalo-descendentes que poderão residir com contrato de trabalho regular na Itália e reconquistar, que ele fala reconquistare, que seria, isso aqui é uma tecnia da fala dele, né? Na verdade, a gente está falando de readquirir, né? Reaquisição da nacionalidade. Aí que está o pulo do gato, né? Eles têm total noção do que eles estão fazendo, tá? Readquirir. Quem readquire algo que já possuía, perdeu e está readquirindo. Então ele está aqui cometendo um ato falho, obviamente, e ele sabe muito bem que o decreto impôs uma perda generalizada da nacionalidade para os ítalo-descendentes que não sejam nem filhos nem netos, né? Ou seja, bisnetos, trinetos, tataranetos,
impôs uma perda generalizada da cidadania para todo esse contingente de pessoas e ele está aqui cometendo esse ato falho, né? De reconquistar, na verdade, readquirir, né? A cidadania após 2 anos, né? Que é a proposta dele, que foi aprovada a emenda, que é residir 2 anos na Itália para quem é descendente de italiano, né? Que não tem a cidadania, nasceu no exterior, mas descendente de 3ª geração. Também não é 4ª, 5ª, né? Seria o neto, né? Então ele fala aqui, por fim, deve-se sublinhar como, na próxima reunião da Comissão de Relações Constitucionais prevista para terça-feira, dia 13 de maio, será aprovada a emenda do governo, erroneamente divulgada por algumas agências como já aprovada diante da Câmara, pela Câmara, sobre a reabertura dos termos para a reobtenção da nacionalidade italiana para os compatriotas que a tinham perdido por naturalização forçada nos países em que eles emigraram. Isso aqui é uma outra questão que também está presente nas emendas aprovadas hoje, que são da reaquisição de quem perdeu porque ao emigrar teve que se naturalizar no país de destino e ao se naturalizar a lei local impõe a perda da nacionalidade pelo fato de não poder acumular 2 nacionalidades, né? Isso aqui envolve um contingente muito pequeno de pessoas, né? Para dizer a verdade. Mas, enfim, era uma reivindicação, vamos dizer assim, muito grande, sobretudo da senadora Francesca Lamarca. Ela trouxe isso várias vezes, tanto nas emendas quanto nas audiências do Senado, mas, enfim, é uma coisa que não nos interessa, então nós vamos deixar de lado aqui para debater agora as emendas. Então, as emendas que foram aprovadas, lembrando que a gente tem que sempre ter em mente o seguinte, né? Aqui nós estamos tratando de uma comissão e não são emendas porque não houve ainda a votação, né? São emendas que foram aprovadas pela Comissão de Relações Exteriores e não necessariamente vão fazer parte do texto final, mas é muito provável que sim, porque são as emendas que foram aprovadas pela Comissão de Relações Constitucionais, né? Vamos lá. A primeira delas, né, e aí a gente vai ter que estar com o decreto aqui em mãos para poder ler uma a uma, as mais importantes, tá? Eu fiz um filtro daquilo que nos interessa mais, né? Que nós tínhamos lá o decreto, ele, para vocês lembrarem, né? O decreto ele tinha a seguinte redação, né? Ninguém que nasceu no exterior tem automaticamente a nacionalidade italiana, a não ser nas seguintes hipóteses, nas seguintes exceções. E aí vem as exceções, são elencadas, né? E aí lá na letra C, uma das hipóteses era um pai ou adotante cidadão nasceu na Itália. Aí ele vem aqui e muda uma emenda de Tosato, Stefani, Bizzotto, Pirovano, Spelgatti, que são senadores, né? Substituir a letra C pela seguinte: um ascendente de 1º grau, então substituir um pai ou adotante cidadão nasceu na Itália por um ascendente de 1º ou de 2º grau possui, né, no caso de vivo, ou possuía no momento da morte, no caso dos falecidos, exclusivamente a cidadania italiana. Ou seja, aí a gente está falando, na verdade, porque antes a redação era um ascendente cidadão de 1º grau dos pais ou dos adotantes cidadãos nasceu na Itália. E aqui a gente está falando tinha exclusivamente a cidadania italiana. Ora, quem tem exclusivamente a cidadania italiana? Quem descende de pai ou mãe, cidadão, e nasceu na Itália, né? Não nasceu em outro país que tem atribuição ius solis. Então eles mudaram aqui a redação, mas no fundo continua a mesma coisa. Não mudou nada. Ou seja, nós temos aqui a limitação a 2 gerações. Continua tendo ainda a limitação de gerações, né? Agora, com relação a filas consulares, foi aprovada uma emenda pela Comissão de Affari Costituzionali, que é a seguinte, que agora interessa já a gente, né? Ao inciso 1º do artigo 3 bis, após a letra A, inserir a seguinte A bis. Eu já falei aqui dessa técnica legislativa da Itália, né, de colocar os termos em latim. A bis. O estado de cidadão do interessado é reconhecido no respeito à normativa aplicável em 27 de março de 2025,
Lembrando aqui, fazendo um parênteses, tá? Por que em 27 de março de 2025? Porque o decreto foi emanado no dia 28, dizendo que ele passaria a valer após as 23 horas e 59 minutos do dia 28 de maio de, 2020, de março de 2025. Então, o que está fazendo? Vocês têm que ter em mente claramente que quando o decreto está falando do dia 27 de março de 2025, ele está falando das regras anteriores, antes do decreto. Então aí veio o decreto e mudou as regras a partir do dia 28. Na verdade, ele foi publicado dia 29, né? E na própria redação do decreto diz que ele tem que valer a partir da data da publicação, né? Então, ele foi publicado a partir do dia seguinte à data da publicação. Ele foi publicado na Gazzetta Ufficiale dello Stato, já aí mais outro problema, né? Foi publicado dia 28 para valer no dia 29. E isso também está sendo discutido pelos juristas, nós vamos falar mais adiante também. Bom, então aqui letra B, substituir a letra D, que era o seguinte: um pai ou adotante cidadão nasceu, foi residente na Itália por pelo menos 2 anos continuados antes da data do nascimento ou da adoção do filho. Aqui já temos uma pequena liberalidade. Vamos ver aqui, ó. Um pai ou adotante foi residente na Itália por pelo menos 2 anos continuados sucessivamente à aquisição da cidadania italiana e antes da data de nascimento ou de adoção do filho, né? Porque aqui a questão era a seguinte, né? Ele tinha que morar 2 anos e ter o filho. Mas e se a pessoa morou 2 anos, 20 anos atrás? Então aqui já contempla esses casos. Deu uma pequena afrouxada, mas muito pouco. Muito pouco. Que a ideia é essa, gente. Passar o texto, na medida do possível, igual ao que foi publicado inicialmente, né? Aliás, diga-se de passagem, é até melhor. Quanto pior o texto, na verdade, essa é uma opinião pessoal minha, ele é mais fácil de ser derrubado posteriormente nas vias judiciais, né? Nas cortes superiores. Então, eu acho que essas mitigações também não são tão interessantes assim, mas vamos lá. Tem agora a questão das filas, né? O inciso primeiro, né? Letra A bis. Então, eu estava falando já dele. O estado de cidadão do interessado é reconhecido no respeito à norma aplicável em 27 de março de 2025, após o pedido juntado da necessária documentação apresentada ao departamento consular ou ao prefeito competentes no dia indicado por agendamento comunicado ao interessado pelo departamento competente até as 23 horas e 59 minutos, hora de Roma, da mesma data. Então nós temos aqui que está sim garantindo aquelas pessoas, não todos aqueles que estavam nas filas consulares, infelizmente. Aqui o que está sendo veiculado é quem tinha agendamento marcado pelo consulado. Ou seja, quer dizer, aqui a gente sabe que o consulado chamava, né? Aí nós vamos ter que ver como que vai ser isso, né? Se vai ser, porque como que funcionava quem estava na fila, né? Tinha a fila, a pessoa era convocada e depois ela própria tinha que ir no sistema fazer o agendamento. Aqui está dizendo que o agendamento comunicado ao interessado, ou seja, seria quem fez o agendamento ou quem foi convocado, né, pela fila consular, pelo consulado, né, pela repartição consular, tá? Então, ou também nos municípios, né? Mas nos municípios é mais, não tem filas, né? Mas tem agendamento também. Então, assim, ficou meio obnubilada, né? Vocês viram aqui que já a interpretação dessa questão aqui já causa uma série de controvérsias, né? Já está controvertida aqui a interpretação. O que eu entendo aqui da redação, né? Eu entendo que é aquela pessoa, não a pessoa que se cadastrou na fila, essa aí infelizmente perde, mas aquele que tinha sido convocado, entendeu? Os convocados, sim. E aqueles também que já tinham chegado na fase do agendamento, né? Aí melhor ainda, porque aí
Mas o agendamento é a própria pessoa que faz, não é o consulado que comunica a pessoa, né? Eles estão falando aqui de um comunicado, eles não entendem sequer como funciona a própria rede diplomático-consular, né? No exterior. Bom, aí nós temos, essa foi aprovada, a autoria da senadora Francesca Lamarca, aí tem o mesmo texto, que é a emenda 1.22, que é o mesmo texto do senador Jacob com a Francesca Lamarca, também foi aprovado. Aí nós vamos pular aqui algumas emendas que não nos interessam, porque tratam de filhos, aliás, de crianças estrangeiras nascidas no território italiano, crianças com outras nacionalidades nascidas no território italiano, não nos interessa residente no exterior, né? Aqui nós temos, então, com relação às filas consulares, o mesmo texto foi aprovado, a emenda 1.27 pelo Ronzulli e Paroli, mesmo texto da Lamarca e do Jacob. Também filas consulares, 1.28, emenda 1.28. Emenda 1.29, também aprovada, senador Borghese, que é o Mário Borghese, que é da Argentina, né, da circunscrição nossa aqui, né, América Meridional, Biancoforte, Gelmini, Versace. Aqui também tá falando de menor estrangeiro ou apátrida, não nos interessa. Então nós já vimos isso tudo. Tem a questão do visto de trabalho, que é essa que o Menia estava se referindo aqui na reportagem dele aqui, né, do Comitê Tricolor, que é o seguinte, vamos lá ver o que foi aprovado aqui pela Comissão de Assuntos Constitucionais, né? Artigo 1 bis, inserir após o artigo 1, o artigo 1 bis, né? Intervenções para favorecer a recuperação das raízes italianas dos oriundos e da consequente aquisição da cidadania italiana, tá? Naturalização. Ao artigo 27 do Decreto Legislativo número 286, de 25 de julho de 1998, após o inciso 1º septies, inserir o seguinte, 1 octies. É permitido, fora das cotas do artigo, conforme o artigo 3º, inciso 4, a entrada e a permanência para trabalho dependente, subordinado, né, ao estrangeiro residente no exterior, descendente de cidadão italiano, aqui não fala qual geração, né, e em posse da cidadania, da nacionalidade, de um estado de destinação de relevantes fluxos de imigração italiana, a serem definidos por decreto do Ministério das Relações Exteriores e da Cooperação Internacional, de acordo com o Ministério do Interno, do Interior, e do Trabalho e das Políticas Sociais. Então aqui ele está garantindo para aquela pessoa que é descendente, aqui não fala limite de geração, tá? Então pode ser neto, bisneto, trineto, tataraneto e assim por diante, residindo por 2 anos no território da República com visto de trabalho regular, estabelecendo então a residência na Itália, pode ser aprovado para esses países de grande fluxo migratório, o Brasil é um deles, e aí eles vão definir lá quais são os países, a gente já sabe quais são, né? Argentina, Venezuela, em grande parte também Estados Unidos, Canadá, Austrália, enfim, todos eles. E mais outras coisas que não nos interessam. Aqui, os filhos menores, tratando dos filhos menores já, tá? Nós temos uma previsão aqui interessante, tá? Foram aprovadas, então, com relação à questão dos filhos menores, as emendas 1.57 do senador Crisanti, após o inciso 1, inserir o seguinte, ao artigo 4º da Lei 91/92, inserir o seguinte, 1 bis, o menor estrangeiro ou apátrida do qual o pai ou a mãe são cidadãos italianos por nascimento, aqui não quer dizer nascido na Itália não, tá, gente? Aqui, por nascimento, quer dizer que obteve a nacionalidade, porque o efeito é retroativo, né? A nacionalidade pela via sanguínea, ela é de título aquisitivo originário. Então, esses aqui são os filhos de cidadãos reconhecidos também, né? Além dos italianos que nasceram na Itália
mas também cidadãos reconhecidos, tá? Torna-se cidadão se os pais ou tutor declaram a vontade de adquirir a nacionalidade e recorra um dos seguintes requisitos. Letra A, a linha A. Posteriormente à declaração, o menor resida legalmente por pelo menos 2 anos consecutivos na Itália. A declaração deve ser apresentada em até 1 ano do nascimento do menor ou da data posterior em que a qual foi estabelecida a filiação mesmo adotiva por cidadão italiano. Ao se tornar maior, quem adquiriu a cidadania nos termos deste artigo pode renunciar à cidadania se de posse de outra cidadania, né, para evitar o apatridismo, a qual a Itália tem aderente à convenção contra o apatridismo, né? Aqui já não é tão interessante, né, para a gente, mas tem aqui uma outra redação para esse 1 ter aqui. Ó. Para os menores, na data de entrada em vigor da lei de conversão do presente decreto, aí que estava, já tinha perguntas aqui nos comentários, né? Mas essas disposições vão entrar em vigor quando? A partir do decreto ou da lei de conversão? Eu falei, olha, depende do que a lei de conversão disser. Se ela falar que é a partir da lei de conversão, por isso que eu falei, registrem os seus filhos menores. Olha só a redação. Para os menores, na data de entrada em vigor da lei de conversão do presente decreto, filhos de cidadãos por nascimento, conforme o artigo 3 bis, inciso 1, letras A e B, da lei 91/92, a declaração prevista no artigo 4º, inciso 1 bis, letra B, da mesma lei, pode ser apresentada até às 23h59, hora de Roma, de 31 de maio de 2026. Entenderam? Então aqui nós temos uma previsão para estender, então, os filhos menores já nascidos antes da entrada em vigor. É uma espécie de regra de transição, que a gente já falou também em outros vídeos. Então essa regra de transição era para aqueles já nascidos antes, aí não importa a idade, tá, gente? Porque a gente tem aqui uma outra emenda que impõe que até 1 ano tem que ser registrada a criança. Não importa que a idade. Nascidos antes do 23 de março, 27 de março, desculpa, gente, de 2025, vai poder apresentar, então, até 31 de maio de 2026. Então, deu um lapso temporal bastante grande para aqueles filhos menores já nascidos antes do decreto, para que eles possam ser registrados pelos seus pais até essa data, 31 de maio de 2026. Então nós temos aí já uma janela de oportunidade para filhos menores já nascidos de cidadãos italianos por nascimento, mas isso aí é por causa do princípio do ius sanguinis, né, de aquisição originária. Então toda pessoa que é reconhecida cidadã italiana é reconhecida desde o nascimento pelo próprio princípio do ius sanguinis. Então aqui não fala se nascido na Itália, ok? Então, por exemplo, quem já tem filho nascido e não registrou, vai poder registrar, não importa se, e já tem a cidadania, né? E não importa se neto, bisneto, trineto, tataraneto, ok? Então vai poder ser registrado até 31 de maio de 2026. Lembrando que isso tem que ser votado ainda, tá, gente? E não é a redação final, é apenas o que foi aprovado já na comissão, mas é um passo já adiante, né? Bom, nós temos aqui agora de Menia, Spinelli, Della Porta, De Priamo e Russo, a 1.58, emenda 1.58, né? Aqui é a mesma coisa. Ele repete aqui a questão lá de cima do senador Borghese, né? Então nós já vimos essa aqui. Então, são várias emendas que foram aprovadas com o mesmo texto, então causa um pouco de confusão. Aliás, eu vou pedir para deixarem aqui na descrição deste vídeo os links que caem direto nas emendas. Não sei por qual razão, em alguns outros vídeos eu pedi para pôr o link e algumas pessoas reclamaram que os links não estavam funcionando.
eu acho que o link ficou muito grande. Então, se porventura o link não estiver funcionando, vou pedir para vocês, então, colocarem nos comentários, para eu pedir para o pessoal aqui fazer eu não sei como é que, se tem um encurtador de link, para colocar para vocês entrarem direto aqui e ver na fonte tudo isso que a gente está discutindo aqui agora. Bom, Crisante também não tem muita aplicação para a gente. Aqui repete, na 1.68 do Ronzulli Paroli, repete a questão da recuperação das raízes dos oriundos, né, como o Menia, a própria redação do Menia está aqui, né. Outra de filhos menores, a mesma coisa que a gente já viu, 31 de maio também prevendo 31 de maio de 2026, né. Outra que foi aprovada, 1.75, também não tem interesse pra gente, né. E aqui eu achei uma coisa meio estranha aqui, que é da emenda do governo, a emenda 1500, né? Porque foram apresentadas duas emendas pelo governo, né? Essa 1500 foi aprovada também, tá? Por isso que eu não quis falar antes no vídeo, estou falando agora dela. Após o inciso primeiro e seguir os seguintes, né? Aqui está falando de uma coisa que eu achei estranha aqui, que eu não encontrei referência alguma, aos procedimentos de concessão da cidadania italiana nos termos dos artigos 5º e 9º. O 5º é a cidadania por casamento, né? Eles não mudaram a cidadania por casamento. Então, da lei de 91/92, pendentes até a data de entrada em vigor das disposições conforme o artigo 1 bis, continua a ser aplicada a disciplina pré-vigente, ou seja, vigente anterior ao decreto. Mas isso está chovendo no molhado, né, como se diz, né? Não muda nada na cidadania por casamento, mas cita aqui o artigo 5º, eu não sei se foi algum erro na redação, tá? Isso aí eu não vou conseguir descobrir o que é para passar para vocês, né? Então é isso, gente. Olha, para não ficar muito longo o vídeo, eu quis trazer assim as emendas que nos são mais importantes para que vocês tenham mais ou menos noção de como será a redação final desta lei de conversão, né? E está muito na linha daquilo que a gente já tinha discutido aqui, o limite geracional, a retroação, as filas menores vão ser reguladas, as filas consulares estão sendo reguladas, os filhos menores estão sendo regulados dentro da linha. As filas não é do jeito que a gente queria, né? A gente queria que garantisse o direito de quem estava na fila, não vai ser assim. Filhos menores, vai ter um lapso temporal até 31 de maio de 2026, ou seja, um lapso temporal bastante grande até, né? Achei bastante até generoso, tendo em vista a vontade de querer restringir ao máximo, né? Que é esse decreto. Enfim, gente, a gente tem que acostumar um pouco com a realidade de que esse decreto vai entrar no mundo jurídico através da conversão dele em lei e ele vai ser aprovado mais ou menos dessa forma que a gente está falando. Não esperem grandes surpresas a partir de agora, porque as emendas que foram aprovadas agora elas vão ser votadas na semana que vem, né? Elas serão votadas e aí vai passar pela Câmara, possivelmente em caráter de fiducia, mas em caráter de confiança, mas não percam as esperanças de vocês. O que eu queria deixar claro aqui é que a gente vai continuar ajuizando, protocolando os recursos, ajuizando as ações, e vamos ter matéria tanto contra o decreto, nós temos já um parecer de um jurista italiano atacando o decreto, atacando a retroatividade do decreto, um parecer muito bem escrito, muito bem feito, para a gente corroborar as teses jurídicas que são levantadas nos processos judiciais, sempre falando aqui de processo judicial, tá, gente? Quem não se enquadra nessas questões aqui, todos terão que buscar, então, a via jurisdicional, infelizmente, né? Então é isso. Quem estiver já amealhando os documentos, fazendo as traduções, apostilamentos, continuem fazendo. Após a conversão em lei, a gente vai ter uma análise, nós vamos fazer aqui no escritório uma live, que a gente vai fazer a chamada ainda, com um convidado especial que vai vir até aqui para a gente poder tratar já da lei. Aliás, assim que o Senado aprovar, a gente já pode
praticamente assumir, considerar que aquele texto será o texto definitivo, porque ele deve passar, ao que tudo indica, ainda mais por essa manobra de atraso aí do Tajani, deve passar em caráter de fidúcia na Câmara, e então o texto do Senado deve ser aquele definitivo que vai realmente ser publicado na Gazeta Ufficiale, né, no Diário Oficial do Estado, então vai ser aquele que vai passar a valer a partir de então. Então provavelmente no dia 13 a gente vai fazer essa live, que é na terça-feira da semana que vem, já para tratar da lei da votação no Senado, né? Do que foi votado no Senado, né? E que deve ser convertido em lei. Então, vamos continuar combatendo o decreto, seja ele na condição de decreto, seja ele na condição de lei de conversão do decreto. Temos matéria para impugnar isso, né? Nós vimos aí no vídeo passado, em vídeos anteriores, a própria decisão, a sentença de Campobasso, que, embora seja um pouco ambígua, né? Mas traz algum norte aqui para como os nossos os magistrados italianos, não nossos, os magistrados italianos devem interpretar esse texto, né? Esse texto normativo. Então, nós vamos encerrar o vídeo de hoje. Vou pedir para você, se gostou do conteúdo, se você quer se manter atualizado, siga o canal, se inscreva no canal, ative o sininho para novas notificações, curta, comente e compartilhe. Muito obrigado e boa noite.